resenha, tá na hora da resenha, vamos falar de futebol, né? Olha aqui, gente, o Pedro voltou. Então, o Heraldo supera aquela crise, né, de relacionamento com o Felipe Luiz, o técnico, e foi ele que fez o único gol do Fla-Flu. E tem gente falando que, é a lei do ex, porque vamos lembrar, né, mas já faz tempo isso. O Pedro foi cria de Xerém. Eu acompanhei uma vez um campeonato de juniores e tal. O Pedro meteu 5 no mesmo jogo, só ele fez 5 gols, subiu pro time do Fluminense, mas foi vendido para a Europa, não deu certo lá na Itália, voltou pro Flamengo, aí no Flamengo sim, a melhor fase dele. O futebol é sensacional. Olá, Heraldo. Clóvis Monteiro, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi. Clóvis, o futebol é mesmo sensacional. E o Pedro, atacante do Flamengo, que esteve envolvido numa crise grave de relacionamento com a diretoria e com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, afastado do time por 2 jogos, ficou sem treinar com seus companheiros principais e sem jogar, reapareceu. E o técnico Felipe Luiz, dizendo que superou o problema, colocou o Pedro em campo aos 28 minutos do segundo tempo e aos 40 minutos Pedro decidiu o jogo. Numa bola de escanteio vinda do Luiz Araújo, desviada pelo zagueiro Léo Ortiz, Pedro se atirou na bola já quase em cima da linha para mandar para dentro do gol e fazer o único gol do jogo, superando todos os problemas e dando uma resposta à sua torcida de que está novamente comprometido com a camisa do Flamengo. 1-0 venceu o Flamengo num jogo muito equilibrado. O Fluminense foi heróico também, teve momentos em que se colocou melhor na partida, no cômputo geral, pelos números, pelas oportunidades, o Flamengo foi mais merecedor da vitória. Mas, como disse o técnico Renato Gaúcho, poderia ter sido 0-0 ou até mesmo 1-0 para o Fluminense. Mas, segundo o Renato, os times que jogaram o Mundial estão sofrendo um desgaste natural. Mas isso aconteceu com o Fluminense e também com o Flamengo. Para Felipe, Pedro recuperou o brilho, fez o gol, ajudou na marcação e disse que o futebol realmente é maravilhoso por permitir esse tipo de situação. Será que ele volta agora a ser titular? É uma pergunta que fica para ser respondida nos próximos dias pelo técnico do Flamengo, Clóvis Monteiro. A torcida do Vasco tá chateada. Sábado, por exemplo, né, no jogo do Vasco, o descontentamento da torcida ficou evidente, não é, o Heraldo? No sábado, o Vasco, em São Januário, teve que superar primeiro o descontentamento de sua torcida, que perseguiu alguns jogadores, vaiando desde o começo, como, por exemplo, o zagueiro João Vitor, e o Vasco teve que enfrentar também um time do Grêmio que abusou bastante do contra-ataque e levou muito perigo ao gol do Léo Jardim. Mas o Vasco fez 1-0 no segundo tempo com o zagueiro Lucas Freitas, porém tomou o gol de empate do Grêmio, quando ele, Vasco, era melhor e parecia que faria logo o segundo gol. No final, vaias da torcida mais uma vez pedindo contratação de jogadores. Ontem o Botafogo foi a Recife enfrentar o Sport, um jogo também muito duro, apesar do Sport ser o lanterna do campeonato. Mas o Botafogo não jogou bem e, apesar disso, conseguiu vencer no finalzinho com um gol marcado pelo lateral esquerdo Cuiabano, que entrou no segundo tempo. O gol foi aos 45 minutos. O Botafogo teve muitas mudanças porque o técnico David Ancelotti, o novo técnico do Botafogo, quer provar alguns jogadores no time, quer experimentar como se saem os jogadores que ele mal conhece, e disse que, não tendo tempo para treinar, esses testes terão que ser feitos mesmo durante as partidas. Agora o Ancelotti terá uma semana para treinar, porque o próximo jogo será apenas no sábado contra o Corinthians no estádio Newton Santos. Botafogo subiu um pouquinho na tabela, mas o Vasco está vendo ameaçadoramente chegar perto à zona de rebaixamento. Grande abraço, Clóvis, e uma boa semana para todos os amigos e amigas da Super Rádio Tupi.